Vivemos sobre uma intentona comunista e são poucos os que se apercebem deste fato. A excelentíssima senhora Presidente da República, doutora Dilma Rousseff, teve a ousadia, após uma reunião com o movimento Passe Livre, ou MPL, de pedir para o Brasil um cheque em branco para instalar o comunismo no Brasil. Não é hora de se pedir constituinte, é hora de os políticos tomarem vergonha na cara e realizarem aquilo para que foram eleitos, criar leis nas quais promovam o desenvolvimento humano e social dentro do Brasil, inclusive a prioridade o desenvolvimento econômico. Este artigo de Dom Lourenço Fleshman, OSB, sacerdote católico romano, tem o título de Quem dá as cartas. E aqui nos chama a reflexão para aquilo que está acontecendo, na verdade, aqui no Brasil. O título Quem dá as cartas. Dom Lourenço traça com muita propriedade o envolvimento da Internacional Socialista Comunista e da Tricontinental de Cuba no movimento que ora corre no Brasil. Quem dá as cartas? Nos primeiros anos do governo militar, o povo brasileiro viu-se ameaçado por um movimento estudantil que, seguindo as ordens de Moscou, atraiu, cativou e manipulou um grande número de estudantes. As intenções iniciais eram parecidas, muito parecidas com a situação atual. 1965, 1966. Os estudantes se levantam contra o preço do bandejão do calabouço na Cinelândia, Rio de Janeiro, onde havia o restaurante dos estudantes. 2013. Os estudantes se levantam contra o aumento das passagens de transporte público. Seguindo uma técnica revolucionária, essas intenções tinham por finalidade atrair a massa, o que eles chamam de povo, na verdade, uma grande quantidade de manipulados, ingênuos, que acreditam na inocência e na espontaneidade desses ajuntamentos. Essa tática comunista recebe o nome de agitação. Difundindo uma ação de bom moço que luta para diminuir os gastos excessivos que conseguem reunir milhares de pessoas nas ruas que se acham muito importantes porque conseguem mudar as coisas e nos dar um Brasil melhor. Nas atuais manifestações, a palavra de ordem era: o gigante acordou. Seguindo os passos da orquestração aprendida em sua formação guerrilheira, seja em Moscou, seja em Caçá, está fortemente apegada à apaixonante aventura de arrancar do governo o abuso nos preços ou a corrupção, iniciam uma gradativa mudança nas finalidades iniciais. Esse movimento, em geral, leva as manifestações a um ponto jamais político, mas ainda fortemente enraizado na realidade local. 1966-67. Levanta os estudantes contra os acordos do MEC e da USAID, Organização das Nações Unidas, que estavam tentando a reforma do sistema de ensino no Brasil. 2013, levantam-se os estudantes contra a corrupção, usando o entusiasmo alcançado com a condenação pelo Superior Tribunal Federal do Mensalão. O objetivo principal, escondido aos olhos da grande massa de ingênuos, estava já presente nos projetos revolucionários estabelecidos por organismos internacionais como a Internacional Comunista, regida por Moscou, e a Tricontinental, regida por Cuba. Ainda nas manifestações de 1967,
O movimento estudantil começou a lutar contra o governo militar, chamado pejorativamente de ditadura. Foi assim que, em 1968, uma verdadeira guerra civil se estabeleceu nas ruas do Rio de Janeiro, com a multidão de estudantes manipulados, depredando tudo, atacando a polícia e achando que conseguiriam tomar o poder para os comunistas. Quem está por trás destas manifestações? O que pretendem? Um primeiro ponto já podemos constatar: não são as tarifas de ônibus que eles buscavam. Os governantes cederam, diminuíram tarifas, mas as ações, elas com o movimento Passe Livre parece chamar para si a iniciativa das atuais manifestações. Esta organização pretende conseguir transporte gratuito para todos os estudantes. Seria apenas curiosidade o fato da bandeira do Passe Livre ser contraditória com a luta pela diminuição das tarifas, se pergunta. É claro que alguém tem que pagar a conta dos custos do transporte público. Se o usuário não paga ônibus ou metrô, quem pagará? O mesmo usuário? Apenas, em vez de pagar a passagem ao utilizar o ônibus, pagará o preço embutido nos impostos. Este movimento Passe Livre é uma típica organização comunista. Na sua carta de intenção, vemos bandeiras ou métodos presentes em todos os movimentos da esquerda radical revolucionária. Nossa disposição, diz o MPL, é de frente única, mas com os setores reconhecidamente dispostos à luta Passe Livre estudantil e pelas nossas perspectivas estratégicas. Ora, formar frente única é um método do velho comunismo, aparentemente caduco e falido. O fato é que a frente única foi idealizada por Grigori Zinoviev e fez parte do todo o trabalho do PC ao longo da história política brasileira no século XX. A via parlamentar não deve ser o sustentáculo do MPL, ao contrário, a força deve vir das ruas. Como esse movimento atua pela agitação, é evidente que queira levantar a multidão para as ruas. A luta pelo Passe Livre estudantil não tem um fim em si mesma. A atual concepção de transporte coletivo, rechaçando a concepção mercadológica de transporte e abrindo a luta por um transporte público, gratuito e de qualidade, como direito para o conjunto da sociedade em si, por um transporte coletivo fora da iniciativa privada, sob o controle público. Eles mesmos avisam que o Passe Livre é inicial, logo, a verdadeira intenção do grupo é outra. Do parágrafo acima, compreende-se também que a iniciativa visa dar passagens de graça a toda a população, não apenas aos estudantes. Porém, o movimento Passe Livre não esperava que as massas das ruas manifestassem tendências consideradas conservadoras, fugindo dos interesses comunistas escondidos na convocação das manifestações. Perderam o controle por causa da imensa decepção dos brasileiros com os políticos, seus partidos e a corrupção que está sempre presente na vida política desses magnatas e manipuladores do Brasil. Foi assim que na quinta-feira do dia 20 de junho, o Passe Livre retirou-se das ruas. O Globo Online noticiou assim: durante passeata desta quinta-feira, o MPL abandonou o ato quando este se transformou em uma manifestação contra partidos políticos. Em entrevista à CBN, um dos representantes do grupo, Douglas Belloni, afirmou que pautas conservadoras estavam ganhando espaço, o que foi desaprovado pelo movimento. O movimento não vai convocar novas manifestações, continua. Infelizmente, o PT convocou um protesto para o mesmo local
que acabou atrapalhando o andamento da comemoração de ontem, quinta-feira, mas também houve uma hostilidade a outros partidos que estavam, desde o início, compondo luta contra o aumento. Então nós entendemos que foi uma avaliação errada, afirma o estudante, feita pelos manifestantes e condenamos a prática, afirmou. Douglas explicou ainda que a decisão de deixar a mobilização dos atos foi tomada após pautas conservadoras serem levantadas por alguns manifestantes. O movimento não deve mais convocar manifestações, diz o estudante, levando em conta algumas pautas conservadoras que foram levantadas. Por exemplo, algumas pessoas pediam a redução da maioridade penal, explicou. Alguns blogs, porém, noticiaram que o movimento Passe Livre e manifestantes de partidos de esquerda presentes na Avenida Paulista foram obrigados a se retirar após serem hostilizados pelos demais manifestantes irritados com a politização do movimento. O aspecto comunista desta associação ele é patente, mas não é único. Outras instituições envolvidas nas atuais arruaças também são regidas por ideologia comunista. O jornalista Cristian de Rosa denuncia o papel da rede fora dos eixos e de associações internacionais milionárias que estão financiando o movimento. Diz o jornalista, os protestos de um programa organizado que tem como estrutura uma ampla rede de captadores de verbas, de incentivo à cultura, mídias e movimentos sociais ligados ao governo do PT, financiados por empresas como Petrobras e que tem como principal fonte de apoio internacional a Fundação Open Society do mega investidor George Soros. Ficando, pois, definido o que está por trás das atuais manifestações, restaria conhecermos as intenções desses comunistas da atualidade. Alguns parecem assinalar o fato do PT ter se tornado um partido burguês de riquinhos, o que acarretaria uma guinada a mais para a esquerda nas próximas eleições. Ao mesmo tempo, muitos estudantes se dizem de direita, ou seja, desejam o país crescendo na economia, pacífico na ordem e voltados para um real desenvolvimento. Do mesmo modo que as manifestações da quinta-feira, 20 de junho, fugiram do controle dos manipuladores, devemos para que o Brasil acorde o gigante que se levante como se levantou em 1964, expulsando os comunistas de terras brasileiras. Mas vamos ao eixo destes protestos. Os protestos dos últimos dias são parte de um programa organizado que tem como estrutura uma ampla rede de captadores de verbas, como disse anteriormente, de incentivo à cultura, mídias e movimentos sociais ligados ao governo, financiados por empresas como a Petrobras e que tem como principal fonte de apoio internacional, como disse, o Open Society do mega investidor George Soros. Isso daí não é novidade. Começaram com o pretexto do preço da passagem e entraram por um outro eixo completamente diferente. O pretexto da passagem, mas o grupo que recebe dinheiro público é aliado dos partidos de extrema esquerda, ditadura de esquerda, e cooptou punks para o protesto. Os protestos difusos e sem representatividade clara, mas tudo sob as conhecidas premissas de uma mentalidade de esquerda extremista. Até cristãos desinformados confundiram a justiça reivindicada com o reino de Deus na terra. Patriotas nostálgicos e jovens idealistas ingênuos bradaram o despertar do gigante. Confusões que só pioram com a imbecilidade
da cobertura midiática que nós temos batido, só focam o maior tempo possível a violência, principalmente a Rede Globo de televisão. Este é um grifo meu. É difícil desfazer um rolo destes, mas um pouco de informação e menos opinião sempre podem ajudar a clarear as coisas. O sociólogo pós-marxista Alain Touraine, no livro Crítica da Modernidade, identifica o movimento social como o sujeito que, afastado do conceito de luta de classes, transfigura-se em projeto cultural. Funciona como um criador de consciências e transformador da sociedade, já que a consciência de classe não existe e deve ser forjada com a própria militância, como admitiu também o marxista Ernesto Laclau. Portanto, a única espontaneidade dos protestos é a do servilismo útil, fruto da crença equivocada no domínio popular do sentido da história, alimentada por décadas de ensino e mídia revolucionária. Quando se trata de correntes de esquerda, a massa útil de indignados só serve de bucha de canhão para destruir a ordem estabelecida e fincar no solo destruída a bandeira totalitária. Há mais de 8 anos eu venho falando que o PT queria levar o Brasil à desobediência civil. Recrudesci os comentários nas minhas últimas matérias, que o primeiro passo é conseguir o estado de desobediência civil para poderem intervir. E como diz o socialista nesta matéria, que quando se trata de corrente de esquerda, a massa útil de indignados, esses que estão na rua, só serve de bucha de canhão para destruir a ordem estabelecida. Estando destruída, estado de sítio é uma realidade. E eles vêm e ficam no solo que está destruído, que está sem controle, a bandeira totalitária do socialismo comunista. O livro Movimentos em Marcha, Ativismo, Cultura e Tecnologia, escrito em conjunto entre os principais articuladores dessa rede de captadores e empreendedores dos movimentos sociais, conta os bastidores do debate entre eles e o governo na busca de verbas e apoios institucionais para viabilizar essa rede de mobilização em massa que une partidos de extrema esquerda e intelectuais das mídias digitais. A maioria absurda dos jornalistas são comunistas. Essa rede é representada pelo movimento Fora do Eixo, que dispõe de 57 CNPJs de todo tipo: editora, produtora, bar, ONG, OCIP, fundação e etc. Grande também é o número de cartões que eles podem utilizar para financiar projetos e despesas. 28 pessoas têm a senha do cartão do banco e podem utilizá-lo livremente para suas despesas pessoais. Tudo o que precisam fazer é discriminar e justificar o gasto. Em resumo, se você entra e trabalha para o Fora do Eixo, você tem todas as suas despesas pagas. E esse tipo de remuneração é seguido por até 2.000 pessoas no Brasil, nos coletivos ligados ao circuito. É com esse orçamento ultrasocialista que alugaram no começo de 2011 uma casa em São Paulo e estabeleceram ali a nova sede para uma nova fase. O Fora do Eixo montou o seu quartel-general no coração do eixo. Agora, com a trama bem costurada em 112 cidades, a estratégia é ganhar o mainstream, atrair artistas com carreiras mais consolidadas e criar um polo para atrair gente, dinheiro e oportunidades. Movimento em Marcha, Ativismo, Cultura e Tecnologia. É claro que esta rede tem servido a projetos culturais, shows, festas, divulgação de artistas independentes, etc. Mas foi justamente dentro dessa estrutura de ONGs, OCIPs e fundações que veio todo o apoio para a organização
destas manifestações que vemos hoje no Brasil. Mais do que isso, toda a teoria globalista de esquerda radical que propõe uma nova contracultura por meio de uma sonhada regulamentação das mídias digitais, ou seja, a censura, principalmente da imprensa, ela é difundida no Brasil por meio destes movimentos aliados à Marcha da Maconha, liberação de todas as drogas, cujo garoto propaganda é Fernando Henrique Cardoso, súdito de Lord Soros. O Fora do Eixo cria, portanto, uma geração que se utiliza sem a menor preocupação ideológica dos aspectos positivos da organização dos movimentos de esquerda e ações de marketing típicas dos liberais. É como disse o teórico da contracultura Cláudio Prado, a construção da geração pós-rancor que não fica presa a questões filosóficas e mergulha radicalmente na utilização da cultura digital para fazer o que tem que ser feito. Durante a gestação de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, Cláudio Prado foi um dos principais braços na hora de abrir o acesso da molecada representada pelo Fora do Eixo em Brasília. Suas reivindicações eram a ampliação do acesso às mídias digitais, regulamentação da mídia, descriminalização da maconha, entre outros. E foi grande a parceria e o apoio daquele ministério a esse movimento, que praticamente fundou suas bases. Acontece que o governo de Dilma não manteve o mesmo nível de diálogo. O MINC hoje, o Ministério da Cultura hoje, desconstruiu esse diálogo, deixou órfãos milhares de esperanças. A perda desse diálogo do governo com a sociedade civil é que estamos chamando de retrocesso. Mas isso é um acidente de percurso. Os movimentos desencadeados nos 8 anos de Lula são inexoráveis, diz Prado no livro e promete. O sonho não acabou não. Ele renasce tropicalista na vocação plena do Brasil fora do eixo. O governo voltará a nos entender, garante. Seus protestos se dirigem contra o governo Dilma, mas estão amparados por uma esquerda e extrema esquerda unida em coro e dinheiro globalista. Não será estranho se, além das bandeiras da censura às mídias e a marcha da maconha, aparecer no cenário uma grande onda de Lula lá, ou pior, para quem achou a transição de um governo da esquerda fabiana, de FHC, a um governo sindicalista de Lula, um rumo espere para ver na próxima etapa, já que os atuais líderes do protesto julgam o PT um partido elitista e burguês, o que de fato é. Eis o grande salto prometido na propaganda e recrudescimento deste movimento estudantil. Verdadeira intentona comunista que se arrasta por mais de 112 estados brasileiros. O Brasil não tem direita política, não tem direita política. Pode ter pensadores ultradireitistas ou direitistas ou de centro-direita, mas não tem político estabelecido no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nos governos estaduais, um verdadeiro grupo de políticos de direita. São todos de esquerda. A direita no Brasil hoje é uma pantomia, uma utopia de que o PT usa para acusar estas manifestações agressivas que estão acontecendo. O Brasil corre perigo. O Exército parece que está amorfo, a Marinha e a Aeronáutica. O controle das forças do Estado-Maior, das Forças Armadas do Brasil, os comandantes militares têm que prestar continência a um civil de tendência comunista. Estamos vivendo um período de veras muito dificultoso e só atrasou um pouco essas manifestações devido à morte de Hugo Chávez. Não fosse a morte de Hugo Chávez, não haveria esse movimento, já estaria muito mais à frente.
Preciso, senhores militares, dar uma análise porque os estados, esses 112 estados, têm a polícia militar e armamento em suas mãos. Eles podem fazer um confronto direto com o exército sucateado como ele está, que foi sucateado nesses quase 12 anos de domínio do PT na política brasileira. A matéria está aí, basta vocês meditarem. E alerto, o Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil, composto por Exército, Aeronáutica e Marinha, estão vendidos ao Partido dos Trabalhadores e se sujeitaram a um civil que nada entende de logística militar, a não ser de logística comunista urbana, e ficamos nessa situação. Pensem, meditem e analisem esta matéria que posto agora, virão muitas outras. Estamos, bem da realidade, combatendo o acesso do comunismo no Brasil, que vai prejudicar os nossos filhos, que vai prejudicar os nossos netos e que vai prejudicar o Brasil como um todo. Que futuro terá o Brasil? Cuba? A República Socialista Comunista dos Estados da América do Sul e do Caribe estão dando um avantajado passo para conquistar isso, em sendo o Brasil a maior república sul-americana do Caribe. Só o México, de língua latina, que passa a dimensão como cidade grande de poder de recursos, mas do Rio Grande, no México, até o Cone, no final da Argentina, corre perigo a América Latina da implantação do regime comuno-fascista socialista do PT. Obrigado.